Então, gente, esse aqui, como eu disse, é o exercício 2, tá? Esqueci de colocar aqui. Exercício 2. Beleza? Lá dos slides de fluidos em repouso, exercícios, né? Esse exercício nos diz o seguinte. O tubo em forma de U da figura ao lado, essa aqui no caso, contém 2 líquidos em equilíbrio estático, ok? Essa partezinha em verde aqui, que é um óleo, que a gente não conhece a densidade, é isso que o exercício vai pedir para a gente calcular. E essa parte aqui em azul é água, né? Então, temos ali no lado direito a água com uma densidade de 998 kg por metro cúbico, né? Às vezes vai aparecer como 1.000 kg por metros cúbicos, né? E no lado esquerdo, né, então, aqui, esse óleo tem uma densidade desconhecida, que a gente vai chamar, vou colocar aqui em vermelhinho, ρx. X porque a gente não sabe qual é, ok? Os valores das distâncias indicadas na figura são L igual a 135 milímetros e D igual a 12,3 milímetros. E o exercício nos pede a densidade do óleo. Deixa eu voltar aqui na sala com vocês. Aí. Então, a gente conhece a densidade da água, a gente sabe qual é a altura da coluna de água, a gente não conhece a densidade do óleo, é o que a gente quer calcular, mas a gente sabe a altura dessa coluna de óleo, né? Então, o que a gente vai fazer? Percebam, esse ponto aqui, né, até aparece, quem tiver com o slide aberto aí, vai ver que tem um risquinho aqui, um tracejado, escrito interface, né? O que é interface? Interface nada mais é do que um ponto ali em que 2 meios diferentes se encontram, né? Por exemplo, quando a gente fala interface água-ar de uma piscina, né? Abaixo daquela interface eu tenho água, acima daquela interface eu tenho ar. Né? Seria um ponto de separação ali entre esses 2 fluidos. Né? Nesse caso, nós temos 2 fluidos líquidos, que é o óleo e o ar, e a água, né? Desculpa, o óleo aqui e a água aqui. É importante a gente perceber que esses tubos estão abertos para o ar. Né? Aqui, ficou fechado, mas é para estar aberto. Né? Então, aqui nós temos uma pressão P0, né, que a gente tem chamado de pressão atmosférica, a pressão que o ar faz sobre esses tubos aqui. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Né? Nesse ponto aqui da interface, né, vou chamar aqui de ponto P, e a essa altura, essa mesma altura, né, tem o mesmo ponto P. Por que eu posso dizer que é o mesmo ponto P? Né? Nós vimos que no caso de fluidos em equilíbrio estático, como é o caso aqui, né, os fluidos que estão equilibrados, ou seja, as forças que agem sobre eles têm resultante igual a 0, né? Quando o fluido está em repouso, eu posso garantir que a uma mesma profundidade, né, ou se a gente estivesse falando de altura, né, uma mesma altura, eu tenho a mesma pressão. Tá? Então, nesse ponto P aqui e nesse ponto P, nós temos a mesma pressão. A diferença é que, aqui do lado esquerdo, acima do ponto P, eu tenho óleo. Aqui do lado direito, acima do ponto P, eu tenho água. Né? Então, eu tenho 2 pontos de pressão. Um ponto em que acima dele tem óleo, certo? E um outro ponto aqui em que acima dele tem água. Certo? E eu consigo montar uma equação de pressão, lembrando que aqui a gente vai usar
aquela equação de pressão a uma certa profundidade, né? Sempre que a gente aumenta a profundidade, ou seja, quanto mais fundo a gente vai, maior é a pressão, né? E a gente vai usar essa equação aqui. P é igual a P0 mais ρGH, né? Então tá. Então, para essa equação, né, para o lado esquerdo aqui que eu tenho o óleo, vou ter P igual a P0 mais ρGH. E a mesma coisa para esse lado aqui. P é igual a P0 mais ρGH. Agora a gente precisa entender o que é o que, quem é quem nessas equações. Ok? Isso que a gente vai fazer então. Seguinte, vamos observar primeiro o lado esquerdo, que é a nossa coluna de óleo aqui, em verde no meu desenho, em amarelo no desenho original do Hartley. Beleza? Acima desse ponto P, né, da pressão a essa profundidade P aqui, nós temos somente óleo. P vai ser a pressão a esse ponto, que a gente não conhece. Tá? P, então, não conheço, vai permanecer como está. P0 é a pressão atmosférica, acima aqui, né? Essa que está lá fora do tubo, que é a mesma para os dois lados, né? Esse tubo está imerso no mesmo fluido, né? No mesmo ar ali. Então, é P0 para cá, P0 para cá. Então, eu tenho essa pressão atmosférica P0, que eu também não conheço. O exercício não me diz nada sobre a pressão atmosférica. Tá? Aí, nós temos ρGH. Rho é sempre uma massa específica, né? É sempre uma densidade. Nesse caso, é a densidade do óleo, certo? Eu estou falando aqui do lado esquerdo, estou falando dessa coluna de óleo. A densidade do óleo eu não conheço, inclusive é o que o exercício me pede para encontrar. A gente chamou de ρx, certo? Uma densidade que eu não conheço. G é a aceleração gravitacional, G. E H é a profundidade desse ponto P com relação ao ponto P0. Ou seja, é o tamanho da minha coluna de óleo, né? Que de acordo com o desenho, ela vai ser essa altura L mais essa altura D. Ok? Então, esse H aqui, que é a profundidade de P0 até P, certo? Que nesse caso é o tamanho da nossa coluna de óleo, vai ser L mais D. Então, a nossa equação original se torna P igual a P0 mais ρx, que é a densidade do óleo, que a gente não conhece, mais vezes, né, G, vezes o tamanho da minha coluna de óleo, que é essa altura L mais essa altura D. Ok? D mais L ou L mais D. Beleza? Bom, temos isso para o lado esquerdo do nosso tubo. Agora, vamos olhar o lado direito do nosso tubo, desse ponto P para cima. Então, P, como a gente viu, é a pressão a esse ponto P, tá? Que a gente também não conhece e que é essa mesma pressão P dessa equação aqui. P igual P0 continua sendo a pressão atmosférica, né? A pressão do ar que está do lado de fora desse tubo. Lembrando que esse tubo é aberto para a superfície, né? É aberto ali em cima. Então, exerce a pressão atmosférica, exerce uma pressão sobre ele aqui. Então, P0 é esse mesmo P0 que estava agindo sobre o lado esquerdo do tubo, sobre aquela coluna de óleo, né? Que a gente também não conhece, mas que é exatamente o mesmo que apareceu nessa equação. Ok? Mas, agora, esse ρ aqui é da água, né? Por quê? Do lado direito do meu tubo, eu tenho uma coluna de água.
Então, essa densidade aqui é a densidade da água. Né? G continua sendo a aceleração gravitacional e H é o tamanho da nossa coluna de água, ou seja, a profundidade, né, entre P0 e P, que no caso da água é essa distância aqui, L. Né? Se a gente observar aqui no desenho, a coluna de água vai até L, a coluna de óleo vai de L até D. Né? Então, esse H aqui, que é a profundidade, ou nesse caso a altura da nossa coluna de água, é L. Então, eu fiquei com duas equações. Para o lado esquerdo, P igual a P0 mais ρx, densidade do óleo, G, que multiplica L mais D. Para a água, ou lado direito do nosso tubo, eu tenho P é igual a P0 mais densidade da água vezes GL. Se eu afirmei que esse ponto P aqui tem a mesma pressão que nesse ponto P, o que eu vou fazer para resolver essa equação? Eu vou igualar a equação da coluna de óleo com a coluna de água. Certo? Eu tenho P desse lado igual a P0 mais ρx GL mais D. E nessa, P igual a P0 mais ρ água GL. Como que vai ficar? Dessa equação 1, P0 mais ρx GL mais D é igual à equação 2. P0 mais ρ água GL. Certo? Tranquilo? Facinho até aqui? Estão me ouvindo bem e conseguindo enxergar o que está aqui no quadro? Sim, sim. Perfeito, professora. Beleza. Então, vamos resolver essa equação. Tem o P0 desse lado, P0 desse lado. Eles não precisam aparecer, né? Até porque eu não sei o valor desse P0. Se eu passo esse P0 para cá, ele vem negativo. P0 menos P0, não sobra nada. Isso aqui é quem eu quero encontrar, ρx. Então, é ele que eu vou isolar na equação. Vamos lá. ρx é igual. Vamos deixar tudo que tem do lado de lá, o água, vezes G, vezes L, né? E temos esse termo aqui, ó, G, que multiplica L mais D, que estava aqui do lado esquerdo da equação, multiplicando o ρx. Né? Então, quando ele passa para o lado de lá, ele passa dividindo todo mundo. L mais D. O que mais que eu consigo simplificar aqui, nesse exercício? Olha, O G, pode falar. o G tem como cortar? Exatamente. Eu tenho um G aqui em cima, multiplicando todo mundo, e um G aqui embaixo, multiplicando todo mundo. Simplificamos mais um pouquinho. Tá? Sobrou densidade da água vezes L no numerador, e no denominador sobrou L mais D. Todas essas incógnitas, o exercício me dá, né? Então, nós temos a densidade da água, 998, vezes L, 135 milímetros, sobre L mais D. L vale 135 e o D vale 12,3. Percebam, eu só não passei essas grandezas D e L para o sistema internacional, né, porque elas estão em milímetros. Para eu passar para o sistema internacional, elas deveriam estar
em metros. Tá? Eu só não passei de milímetros para metro porque eu vou ter milímetro em cima e milímetro embaixo. Então, essas unidades vão se simplificar, né? De tal forma que vai sobrar só uma unidade de densidade, quilograma por metro cúbico, ok? Em todos os casos, se vocês não souberem se a unidade vai simplificar, se não vai, professora, eu não sei direito mexer com unidade ainda, tá difícil fazer análise dimensional e ok, no começo é difícil mesmo, por via das dúvidas, passa todo mundo para a unidade do SI, ok? Que nesse caso ficaria 12,3 vezes 10 a menos 3 metros, né? Ou 135 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza? Resolvendo essa continha aqui, vou colocar o resultado. Tava cheio de poeira esse quadro aqui. Vamos lá. Isso aqui me dá 914,66. Unidade de densidade, quilogramas por metros cúbicos. Certo? O segredo para resolver esse exercício, então, é saber que a mesma profundidade ou a mesma altura, né, nós temos as mesmas pressões. Né? Então, se eu conheço a pressão a esse ponto P aqui, né, essa profundidade P, eu também conheço a essa profundidade P. Ok? Então, esse é o segredo de resolução desse exercício. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ficou mais fácil de entender um pouquinho? Então aí, gente. Agora ficou melhor para entender, prof. Obrigado. Melhor? Beleza. Vou interromper nossa gravação. Deixa eu achar meu mouse aqui. Aí.